Olá pessoal, tudo bom? Então vamos com nossa videoaula de hoje, da semana 3. Nesse PET vamos fazer uma recapitulada, vamos lembrar o que a gente estava vendo. Na semana 1 a gente viu sobre a visão humana, o olho, como ele é formado, como que é a formação das imagens, né, como que a gente enxerga. Na semana 2 nós vimos sobre as lentes, o funcionamento de uma lente, como que é uma lente, vimos um pouquinho sobre isso. E agora, na semana 3 nós vamos aplicar aquele conhecimento das lentes que a gente viu na semana passada nos problemas de visão. Nós vamos estudar alguns dos principais problemas de visão, né? O que causam eles, o como que que a pessoa que tem esses problemas consegue enxergar e como que pode ser tratado, né? Principalmente com o uso das lentes nos óculos ou nas lentes de contato, como que essa lente age para fazer com que a pessoa enxergue corretamente. Então vamos ver aqui. Os problemas de visão, pessoal, são anomalias elas acontecem de problemas que existem no olho. Se a pessoa não enxerga bem de perto, não enxerga bem de longe, alguma coisa que tem no olho, alguma malformação, algum probleminha ali que não vai deixar a luz entrar corretamente no olho, do jeito certo, chegar lá na retina e formar a imagem. Alguma coisa atrapalha a luz chegar corretamente lá no fundo do olho. Por isso a pessoa vai ter dificuldade para enxergar, ou enxergar de perto, ou enxergar de longe, ou enxerga embaçado, tem vários problemas aí. E para a gente corrigir esses problemas de visão, descobrir o que a pessoa tem, o que está acontecendo no olho dela, como corrigir esse problema para ela poder enxergar corretamente, existem vários meios, como o uso de óculos, as lentes de contato. Nesses dois casos vão ser usadas lentes que vão fazer com que a luz chegue do jeito correto no seu olho, ou em alguns casos cirurgias que vão corrigir alguns desses problemas para fazer com que a pessoa enxergue corretamente. Então vamos ver o primeiro aqui dos problemas de visão, que é a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar objetos próximos. Quando a pessoa não enxerga nada perto dela, ela já está com um livro bem na frente dela, que ela não está enxergando nada, tudo embaçado, é o que a gente chama de hipermetropia. Como no caso aqui, você vê a moça que está toda embaçada, você não consegue enxergar, e o fundo lá está de boa, você vê bem. Por que acontece isso? Na hipermetropia, um olho de uma pessoa que tem isso, ele é mais curtinho, como aqui no desenho. Um olho normal, a imagem forma-se no fundo da retina. O olho da pessoa com hipermetropia, ele é mais curto, ele é mais achatadinho. Então a luz vem, atravessa tudo, mas onde os raios de luz se encontrariam no fundo do olho para formar a imagem, eles não se encontram, porque o olho acaba antes do encontro dos raios de luz. Por isso a pessoa não consegue enxergar nada muito bem de perto, porque ali o cristalino, na hora de se acomodar, ele faz tudo bonitinho, mas chega ao fundo do olho, a luz não chega, não encontra, porque o olho é mais curto. Então, por causa disso, a pessoa com hipermetropia tem que usar lente convergente. Vamos lembrar disso. Lente convergente é aquela que faz os raios de luz se encontrarem num ponto só. Então a pessoa vai usar tipo um óculos com lente convergente, a luz vai atravessar ela, vai atravessar a córnea, atravessar o cristalino, ela vai sofrendo várias daquelas refrações que a gente falou na semana passada. Com isso, a luz vai se encontrar no fundo do olho, certinho lá na retina, e não mais para frente. A gente fala que a imagem se forma atrás da retina porque se o olho fosse mais longo, para cá a imagem formaria, mas o olho acaba. A retina acaba antes da luz chegar ali, vamos dizer. Então usa essa lente convergente para fazer a luz mudar um pouco o seu caminho e com isso a imagem se forma corretamente ali no fundo da retina. Ah, e o grau de óculos, pessoal, que às vezes tem 2, 3, meio, enfim, existem os vários graus de óculos, vai depender justamente do quanto de refração, do quanto a lente tem que trabalhar para a luz pegar o caminho certo. Quem precisa de mais graus é que a lente tem que ser trabalhada de uma forma mais, vamos dizer assim, mais potente, com mais precisão, uma precisão maior ainda para fazer a luz chegar ali. Então, hipermetropia, dificuldade em enxergar objetos próximos. Agora, a miopia é o contrário. A pessoa que tem miopia, ela tem dificuldade de enxergar aquilo que está longe. Igual aqui no desenho, de perto, se ela está com um livro aqui, ela lê de boa, tranquilinho. Mas se ela olha para o horizonte, tipo, ela está na rua, lá na frente ela não enxerga mais nada, está tudo embaçado. Se ela está caminhando na rua, vê uma pessoa do outro lado da rua, a pessoa
está cumprimentando, ela não sabe quem é. Se ela não responde é porque ela não enxergou, não é que ela é sem educação. Então, a pessoa com miopia, ela vai ter essa dificuldade de enxergar de longe, porque o globo ocular, o olho ele é mais longo. Ao contrário lá da hipermetropia, que o olho era curtinho, aqui na miopia o olho é longo. Então a imagem, a luz se encontra ali antes de chegar na retina. Aqui no olho normal, vamos lembrar, a luz atravessa tudo, bate lá no fundo da retina, todos os raios de luz se encontram ali e forma a imagem. No olho da pessoa míope, né, a pessoa com miopia, os raios de luz se encontram antes de chegar na retina. Se encontra antes de chegar na retina, não forma imagem. Lembra que é lá na retina que a gente tem lá os cones, os bastonetes, as células que fazem a gente formar a imagem. Se chegar antes da retina, não tem isso. Então, na miopia, a gente não consegue enxergar de longe, porque os raios de luz que vêm de longe vão se formar a imagem antes da retina. Aqueles que chegam de perto, como estão mais perto, eles já conseguem chegar no final. E para a gente corrigir a miopia, a pessoa que não enxerga de longe conseguir enxergar normalmente, ela já vai usar uma lente divergente, que a gente viu aquela lente que espalha os raios de luz, abre um feixe de luz. Como no caso aqui, a luz está passando, ela dá uma aberturinha para depois, quando passa pela córnea, pelo cristalino, ela continuar seguindo o seu caminho certo e aí sim formar a imagem no fundo da retina, que é onde ela deve ser formada. Então a lente divergente abre um pouco a luz para depois o nosso olho fechar esse feixe para poder a imagem formar no lugar certinho. Então, miopia, dificuldade de enxergar de longe. Agora o astigmatismo, pessoal, ele é um pouco de dificuldade de enxergar de objeto distante, mas também objeto perto. O astigmatismo vai variar muito em questão do grau da pessoa, de como que ela está. Porque o que acontece no astigmatismo? Acontece uma forma irregular da córnea. A córnea, aquela primeira membraninha que a gente tem bem aqui no começo do olho, ela é toda onduladinha. Às vezes o formato da córnea ela vai estar toda assim. Por exemplo, aqui tem o nosso olho, né? Aqui tem o olho. Tá? A córnea, ela fica aqui por cima, ela é toda ondulada. Em vez de ser lisinha, bonitinha, como tá aqui, ela é toda ondulada. Então esse formato ondulado da córnea faz com que a luz chegue de vários jeitos diferentes. Em vez de chegar a luz bonitinha, retinha, legalzinha do jeito que tem que ser, a luz chega cada um para um lado, que nem repara aqui nesse desenho. Esse feixe veio aqui para baixo, esse veio para cima, esse foi mais ou menos reto. A luz não segue um caminho único ali para formar a imagem. Por causa disso, a pessoa com um astigmatismo ela vai enxergar embaçado. Às vezes, por exemplo, de longe ela vê muitas letras, aquilo lá embaça. De noite, faróis, vai dar a luz aqui do farol vai estar essas luzes para cima e para baixo, tipo um negócio prolongado da luz. É tudo por causa do astigmatismo. A luz chega de uma forma tão bagunçada na sua retina que dá esses efeitos. E para a gente corrigir o astigmatismo, usa lente que a gente chama de cilíndrica. Ela é um outro formato, né? Ela não é nem convergente, nem divergente, é um outro formato de lente que vai fazer com que a luz chegue no formato, no trajeto correto, para que quando passar pela tua córnea, mesmo a córnea estando toda irregular, a luz entra de forma certinha no teu olho, para assim formar a imagem sem nenhum problema. E por último, pessoal, vamos falar da presbiopia, que é a chamada vista cansada. Porque justamente ela vai ficando cansada, ou a musculatura do olho vai ficando cansada por causa da idade. Geralmente você vê que pessoas já vão ficando de idade, elas sempre vão ter que usar um óculos, às vezes para ler, para enxergar bem de perto. Porque o nosso olho, vamos lembrar, a gente tem o cristalino, né? Aquela lente, né? Atualmente ela é chamada só de lente, que está bem atrás da pupila, por onde a luz passa. Em cima e embaixo dele tem músculos muito fortes que vão ajudar o cristalino a mudar um pouco de forma. É o que a gente chama de acomodação visual. O cristalino, quando ele vai, por exemplo, enxergar de longe, ele se estica. Vamos dizer assim, os músculos puxam ele para cima, ele fica mais fininho, fica mais convergente, mais fininha para a luz pegar. Quando ele quer enxergar de perto, esses músculos relaxam, o cristalino ele engrossa. Ele fica mais grossinho, tipo aqui. Então esse cristalino muda de forma de acordo com a distância dos objetos. Um objeto mais longe,
o cristalino fica num formato. Se a gente já muda o olho para olhar algo que está mais perto dos nossos olhos, ele fica mais grossinho. Então ele vai mudando de forma, que é o que a gente chama de acomodação visual, para fazer com que a gente enxergue bem. Vai passando o tempo, a idade, esses músculos vão perdendo a força e o cristalino, a lente, ela endurece. Ela fica mais rígida. Então ela já não consegue mudar de forma mais. Como ela não consegue mudar de forma mais, ela não consegue fazer essa acomodação. Ou você vai enxergar muito bem de longe, mas de perto você já não consegue muito bem enxergar, porque o cristalino, vamos dizer assim, ele ficou cansado. Ele já não consegue mais fazer todo esse trabalho. Por isso é chamado de vista cansada. Que aí você já não consegue enxergar muito bem. Que nem nessa imagem aqui, às vezes uma pessoa com vista cansada enxerga bem de longe, mas não consegue ler. Às vezes a pessoa muitas vezes tem óculos só para leitura, para mexer no computador, porque como está mais perto ela não consegue fazer isso. Então, para corrigir a presbiopia, que é essa vista cansada, a gente usa também lente convergente, para fazer com que a luz entre no caminho correto, só faça o caminho certo, por esse cristalino que já está com uma forma irregular, de acordo com a realidade da pessoa. Por isso que é importante sempre ir no oftalmologista, né, o oculista, que vai ver como está seu olho, a realidade dele, e fazer o tratamento de acordo com o que precisa. Se o cristalino estiver de um jeito, vai ser tal jeito, o óculos. Se estiver de outro, vai ser de outro. Mas essa lente convergente consegue arrumar a nossa visão para que os raios de luz entrem corretamente no olho, no trajeto correto, vamos dizer assim, para formar a imagem lá no final. Certinho, pessoal? Vamos dar uma revisada no que a gente viu hoje, antes de ir para as atividades. Vimos sobre a hipermetropia, a dificuldade de enxergar de perto. É corrigir por causa do globo ocular do olho, que é mais curtinho. E ela é tratada com lentes convergentes. Vimos a miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe, porque o olho é mais comprido. E a gente trata ela com lentes divergentes. Vimos o astigmatismo, que é causado por uma irregularidade da córnea, então a pessoa vai enxergar muito embaçado, às vezes não forma a imagem direito. É corrigida com lentes cilíndricas. E por último vimos a presbiopia, ou a vista cansada, que é quando o cristalino endurece, a lente do nosso olho endurece, ele não consegue se acomodar, que é a acomodação visual. Então a pessoa não vai enxergar bem de longe, não vai enxergar bem de perto. Com a idade, a pessoa já vai ficando mais idosa, isso acontece. A gente corrige ela também com lente convergente. Agora vamos para as atividades. Número 1. Pedro é o filho mais novo de Renata. O garoto reclama há alguns dias que não consegue enxergar o que sua professora escreve no quadro, mesmo que ele se sente na primeira carteira. Ao levar o seu filho ao oftalmologista, Renata teve a notícia de que o garoto tinha dificuldade de enxergar de perto. Escreva o nome do problema de visão e tipo de lente que vai ajudar Pedro. Então, o problema de visão que a pessoa não enxerga bem de perto, qual que é, você vai colocar o nome e que tipo de lente a gente usa para corrigir isso. Número 2. Na formação de imagens da retina, na vista humana normal, o cristalino funciona como qual tipo de lente? O cristalino lá, ele é mais alongado, o pessoal mais gordinho no meio e fininho nas pontas. Que lente é essa? Convergente ou divergente? Vamos lembrar um pouco do que a gente viu semana passada. Número 3. A correção para o astigmatismo pode ser feita por qual tipo de lente? Só voltar ali. E 4. Explique com suas palavras o que é acomodação visual. A gente falou, essa acomodação visual é aquilo que o cristalino faz para permitir que a gente enxergue de estar olhando para longe. Quando vê rapidinho e olha para perto, a gente já consegue enxergar bem, super rápido. O que o cristalino tem a ver com o que o cristalino faz. Certo, pessoal? Então, como último recado, sempre fica assim, prestar atenção em como a gente está enxergando. Se você está vendo que não está enxergando bem de perto ou de longe, a vista está ardendo, dor de cabeça, é bom ir no oftalmologista, fala para a mãe levar para ver como é que está esse olho. Ainda mais hoje em dia, todo mundo vendo muita televisão, computador, celular, isso pode prejudicar um pouco. Então, qualquer incômodo, qualquer coisinha, vamos no médico ver isso, que quanto mais cedo começar a tratar, mais você evita problemas piores, certinho? Então a gente vai ficando por aqui. Não deixe de fazer as atividades. Qualquer dúvida é só me chamar. Até mais!